Oi, meu nome é Karina. Estou novamente aqui com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Que bom que você está ligado conosco aqui para assistir mais uma das nossas aulas. Muito obrigado e divulgue que nós temos muito material bom para apresentar para vocês. E para começar o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Querido Pai, obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede a cada dia, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas bênçãos. Obrigada também por este estudo que o Senhor está nos proporcionando. Que o Senhor continue alcançando as pessoas onde estiverem, que elas possam abrir seus corações e possam se sentir felizes e contentes de estar aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor fique conosco e abençoe as pessoas que estão doentes. E não por amor de Jesus que te pedimos, não por mérito em nós. Amém. Amém. E professor, qual vai ser o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos dar uma olhadinha, porque alguns dizem que nós devemos guardar o sábado e outros dizem que nós devemos guardar o domingo, que o sábado está só lá no Velho Testamento e era para o povo judeu. Já vimos numa aula passada que não é bem assim. Nós temos muitos sábados aí no Novo Testamento. Mas eu quero mencionar um pouquinho hoje por que e da onde que surgiu a ideia de se guardar o dia de domingo. Esse vai ser o assunto e é bem interessante o que nós vamos apresentar. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e nela está contida toda a verdade? Eu quero começar lendo um texto da Bíblia que é muito importante, o Evangelho de São João, capítulo 17, o verso 17. A Karina vai ler para nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ok, Jesus disse para nós examinarmos as Escrituras, porque lá dentro nós vamos encontrar toda a verdade. Eu espero que você possa realmente crer na palavra de Deus e lá está contida toda a verdade. Eu preciso ler um texto para vocês e para explicar para vocês que às vezes não é fácil nós sermos um missionário e um pregador da palavra de Deus. E você vai entender o porquê isso. Leia o livro de Ezequiel, capítulo 3, o verso 17 até o verso 19. Ali diz o seguinte: Filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. O que eu quero dizer é que nós precisamos avisarmos as pessoas daquilo que realmente está na palavra de Deus. Porque se eu não avisar e a pessoa por acaso morrer, nós vamos ser responsáveis por isso. Então não é fácil você ser um missionário e apresentar de um modo bem claro aquilo que está contido na palavra de Deus. Nós vamos examinar hoje que existem 8 versos que fazem referência ao primeiro dia da semana. E nós vamos ler agora esses 8 versos para vermos se encontramos alguma base bíblica nesses versos para que nós venhamos a guardar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, ok? E a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso e, historicamente, a origem desse texto. E são 8 versos que eu encontro no Novo Testamento, ok? Mais que isso, não. Então, nós vamos ler esses 8 versos hoje na nossa aula, você vai poder acompanhar e vamos saber o que esses versos nos falam sobre a guarda do domingo. O primeiro verso está em Mateus capítulo 28, o primeiro verso. Eu vou pedir para a Karina para que leia esse verso para nós. No fim do sábado,
quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, só menciona que o primeiro dia da semana vem depois do sábado e a Maria Madalena, junto com outras mulheres, foram ao sepulcro. Elas não estavam guardando o dia da ressurreição, porque elas nem sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Só menciona que elas então foram até o sepulcro. Eu não encontro, portanto, aqui nenhuma referência para que eu deva guardar esse dia. O segundo texto está no livro de Marcos, capítulo 16, o verso 1 e o verso 2. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo ao levantar do sol. Nós vamos ver que os 4 evangelhos repetem a história, mas é um texto que me faz referência ao primeiro dia da semana. Elas só mencionam também que passado o sábado vem o primeiro dia da semana, certo? Segunda-feira já é o segundo dia, terça é o terceiro dia, então antes do segundo dia tem o primeiro dia, que é o dia de domingo. E elas foram então comprar aromas com o objetivo de embalsamar o corpo de Jesus. Então elas não estavam guardando esse dia, nem a ressurreição de Jesus, porque elas nem sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Vamos agora ao nosso terceiro texto. Ele está lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 9. Karina, você vai ler o que diz lá em Marcos 16, verso 9, que é o terceiro texto. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ok, então esse verso só faz referência que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, tá? E apareceu primeiro a Maria Madalena, porque ela foi de madrugada lá, depois voltou a avisar os discípulos e voltou de novo ao sepulcro, e os discípulos foram lá, olharam, viram que ele estava vazio, voltaram, e ela foi a primeira a ter o privilégio de conversar então com Jesus. Mas eu não tenho aqui nenhuma referência de que eu deva guardar esse dia até o presente momento. O quarto texto está no livro de Lucas, capítulo 24, primeiro verso. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Então, também aqui, elas não foram comemorar a ressurreição de Jesus, elas foram com o objetivo de embalsamar Jesus, porque até aí elas não tinham noção de que Jesus tinha ressuscitado. Já foram 4 versos e não temos nenhuma referência aqui para a observância desse dia. O quinto verso está no Evangelho de São João, o capítulo 20, o primeiro verso. Karina, leia para nós o que está lá, São João, capítulo 20, o primeiro verso. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ok. Então também ela não foi lá para comemorar a ressurreição de Jesus, ela foi lá porque ela queria estar perto daquele que havia perdoado os seus pecados e a salvo, e ela foi ali, e aí ela percebeu que tinham arrombado o túmulo e que o corpo de Jesus não estava mais lá. A pedra havia sido revolvida. Temos 5 versos e nenhuma base até agora, mas nós temos ao todo 8 versos. Restam ainda 3 versos. Vamos agora ao Evangelho de São João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Muitas pessoas já têm me mostrado esse texto e diz, está aí, ó. Os discípulos estavam reunidos comemorando aqui a ressurreição de Jesus e estavam celebrando a primeira missa. Mas aqui diz que eles estavam com as portas trancadas porque eles imaginaram, se mataram Jesus, também vão matar a gente. E aí eles tiveram o primeiro encontro com Jesus, quando Jesus, agora com o corpo glorificado, se apresentou a eles e disse, paz seja convosco. Desculpe a minha ilustração,
Mas eles estavam com tanto medo, as portas estavam trancadas, que acho que eles colocaram até o guarda-roupa na frente com medo de que alguém arrombasse a porta. E é culto, uma missa, ele é público. Então não tenho nenhuma referência aqui de que eles estavam comemorando a ressurreição de Jesus ou estavam celebrando aqui um culto, uma reunião. Não estavam, eles estavam lá com medo de que eles também seriam mortos assim como Jesus o foi. Vamos agora ao 7º verso, que está no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 7. Karina, por gentileza. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ok. Conforme os judeus, eles guardavam o dia de sábado e quando o sol se punha, para eles começava então o primeiro dia da semana. E eles estavam aqui agora reunidos. Paulo estava numa viagem missionária, pregou para eles, aí deu o pôr do sol, começou o primeiro dia da semana. Como ele bem cedo, ele tinha 60 quilômetros para andar a pé, para daí pegar o navio e continuar sua viagem, porque ele havia planejado ir por terra para estar com esses seguidores de Jesus. Então ele pregou até a meia-noite, tá? Fizeram uma santa ceia, tudo. Mas não houve nenhum motivo específico aqui, né? E é apenas porque ele estava para viajar no dia seguinte e ele queria pregar e as pessoas estavam dispostas a ouvi-lo, ok? Também não tenho nenhuma referência aqui de que eu deva guardar esse dia. E o último texto que eu encontro no Novo Testamento está em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 2. Karina, o que diz lá? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ok. É interessante o texto porque a gente deve separar a oferta, e um dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Que é um assunto muito interessante. A oferta não deve ser um apelo emocional, que na hora eu dou aquilo que eu tenho ou não tenho. Eu devo preparar minha oferta em casa, conforme a bênção de Deus, e aí não se deveriam fazer coletas quando Paulo chegasse, porque cada um já tinha a sua oferta separada. E isso deve se fazer em casa, tá? É interessante. Então não tenho nenhuma referência aqui ao primeiro dia da semana para que eu deva guardar. Nós vamos encerrar a nossa aula hoje aqui. Eu vou deixar você super curioso, porque você vai dizer assim, você não tem base bíblica para isso. Então, da onde surgiu a ideia, como hoje a maioria dos evangélicos, que a gente deve guardar o primeiro dia da semana? Tem alguma outra referência para isso? Temos, mas não na Bíblia. Mas então que referência é essa? Essa será a nossa próxima aula, um tema importantíssimo que você não deve perder. Que Deus abençoe você e você possa continuar examinando a palavra de Deus, porque nela está toda a verdade. Um grande abraço. Muito obrigada, professor, pela aula de hoje. Foi muito importante que você não perca os próximos estudos. E se você perdeu algum, você pode assistir aqui também neste canal. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Você fique com Deus, tenha uma boa semana, que Deus abençoe a você e a sua família. Um grande abraço, até mais.